Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Apopenfar, hoje recebendo uma visita por demais prestigiada nessa casa, um amigo de longo tempo e um homem por demais conhecido, que atua em várias áreas há muitos anos, que eu saiba, desde que é professor lá nos idos de 1800, desde o tempo de Tegon Valente. É um homem que trabalha voluntariamente pela cidade, sem ser remunerado, muito pelo contrário, às vezes põe do próprio bolso para ajudar as entidades. Hoje ele é tesoureiro da Apopenfar e tesoureiro também da Mafa. Estou errado, Bolivar Antônio Pascoal? Não, em primeiro lugar, agradecer a Graciela, a ti, a TV Cidade, por oportunizar que a gente venha aqui mais uma vez conversar com a comunidade de Farroupilha, com a comunidade da região, enfim, todos os que nos assistem, nos vê. E que, claro, dentro desse contexto que a gente está neste mundo, obviamente que algumas tarefas a gente tem feito de uma forma de contribuição, né, voluntário, né, e isso tudo, obviamente, que me deixa satisfeito, porque a gente sabe da importância que tem a Associação dos Autistas em Farroupilha, que foi criado lá no meu governo em 2002 e que a gente sempre veio atuando, auxiliando bastante quando prefeito, quando secretário da Educação, tivemos esse trabalho, essa tarefa. E agora também uma tarefa junto à Associação dos Aposentados, que, como um aposentado, eu acho que é uma classe que merece o carinho, merece uma entidade que possa ser atuante e minimizar, quem sabe, alguns problemas que os aposentados tenham e, claro, criando também, por que não, uma tranquilidade com relação àqueles que desejam ter um auxílio funeral, que tranquilizar a família, que quanto à questão do funeral esteja bem encaminhada. Então essas são as questões que nos fazem nesse contexto de vida. Tanto isso não muda muito quando fui prefeito, quando fui vereador e quando fui secretário, não muda muito porque eu acho que a gente está nesse mundo para contribuir. E eu sempre digo, né, Pascoal, quem adquire um conhecimento tem a responsabilidade de passar adiante esse conhecimento e usar o seu conhecimento para melhorar a vida do entorno da gente, né? Sem dúvida, assim, quando tivemos, vamos falar da Mafa por enquanto, quando nós começamos, tiveram lá no gabinete do prefeito, dizendo que tem essa intenção de criar uma entidade que pudesse abrigar os autistas, aí eu me inteirei mais, né, olha, o autista era uma coisa um pouco abstrata, né, não se tinha muito conhecimento, sabia da síndrome que estava aí, e que tinha muitas pessoas de casos isolados que sabia, né? Que tinha e tal, e que merecia. Então, quando nós recebemos lá um grupo de pessoas dando a ideia de constituir uma entidade que pudesse abrigar os autistas, e nós conhecendo aí, começamos a se inteirar dessa síndrome, e nós dissemos, por aqui sim, podem ter o apoio total da administração deste prefeito e nós vamos continuar. E assim tivemos, nós passamos um período assim, até cobrando uma mensalidade dos alunos, mas ao mesmo tempo nós dissemos que não haveria problemas financeiros na entidade quando nós estivéssemos lá. E é verdade, fizemos esse trabalho e que seguimos. Quando foi na Secretaria de Educação e até através do apoio do prefeito, na época Bareta, nós também tivemos a oportunidade de podermos contribuir de uma forma bastante concreta nisso e atendíamos lá em São Luís a essas pessoas, esses usuários que a gente chama. Começou lá com quantos, Pascoal, te lembra? Não tinha 20. Desde o início, a prefeitura e o pessoal de Carlos Barbosa souberam desse trabalho e começaram a encaminhar pessoas lá. Até hoje, nós temos 9, tem mais 4 na lista de espera de Barbosa que a prefeitura paga para sermos atendidos, para essas pessoas serem atendidas. Isso tudo a gente veio caminhando e tal, e que hoje faz com que a gente tenha uma entidade. Após isso veio o apoio da Tramontina, do seu Mário Bianchi, a sensibilidade deles aí, de nós construirmos um novo prédio. Junto com os empresários de Farroupilha, a Lei de Incentivo à Cultura, essas verbas do governo, construímos uma sede que hoje abriga 60 usuários no atendimento lá, com todas aquelas atividades inerentes a um bom desempenho dos autistas, que é a ecoterapia, sala sensorial, sala de atividades, fisioterapia, psicólogo,
e assim, todo um atendimento que nós temos lá. Trabalho com cavalo, inclusive, né? Isso, Não sei o tudo isso aí é atendido para que haja um momento assim para melhorarmos. Fizemos projeto da vitamina D, agora estamos encaminhando um outro projeto, que é o projeto que é com a base da maconha, que tem para pessoas que princípio ativo que convulsiona. Vamos visitar uma pessoa, uma médica que vai trabalhar conosco nesse sentido, e assim vamos construindo uma boa caminhada lá na associação. Para isso, muitos apoios. Olha, essa comunidade é muito gratificante, solidária, né? Solidária. Nós tivemos aí uma participação bastante grande, né? Estamos com um problema. Temos 48 a 50 na lista de espera. Qual é a solução? A solução é abrirmos o turno da manhã. Para atendermos, então, aqueles que podem vir de manhã, vêm de manhã, aqueles que podem vir de tarde, vêm de tarde. Ecoterapia de manhã, ecoterapia de tarde, e assim por diante, fazendo todo esse atendimento nessas pessoas, com o projeto ABA, com o projeto isso. Mas tudo. Quem pode, paga uma parte? Não, hoje só temos uma mãe que quer contribuir. Os outros não. Ela dá como uma doação. Os demais, hoje, nenhum usuário de lá, dos 60 que tem lá, nenhum deles paga absolutamente nada. Nem o pessoal de Garibaldi. Os de Barbosa é a prefeitura que paga. A prefeitura que paga. Não, nenhum usuário paga. A nossa prefeitura também contribui. A nossa prefeitura contribui também, sim, com um valor que representa aí em torno de 60%. É bastante. Dentro disso, né, a prefeitura que mais hoje, percentualmente, dos alunos é de Barbosa. Né? Nós temos um de Nova Roma do Sul também, e que nos ajuda, que também vem de lá. Chegou lá com uma crise muito grande e hoje está perfeitamente adaptado e já não é mais aquele menino que era anteriormente. Mas tem outros aí que a gente tem que trabalhar bastante. Técnicas, né? Técnicas que está evoluindo muito, né? A questão sim. Do autismo, ele está hoje numa evolução bastante grande, né? Tanto é que Farroupilha tinha 20, não tinha 20, né? E agora tem hoje, desses 48 que está na lista de espera, tem 45 que é de Farroupilha, né? Tem mais 3 de Barbosa. E era uma doença que os pais escondiam também, né? Que ela não era muito diagnosticada, né, que não era muito, tem diversos graus, né, exato, e aí esses graus é que faz com que tenha um mais agressivo, menos agressivo e tal, e tem diversos, mas tem como nós, se começarmos a trabalhar eles desde pequenos, né, nós poderíamos ter uma boa evolução. Desses 48, não é tanto a família que vem colocar na lista de espera, é as próprias escolas que têm isso. As escolas já recebem esse aluno com esse diagnóstico e acabam dizendo, não, esse menino tem que ir para lá. E aí escrevem eles para nós lá, para podermos fazer no contraturno esse atendimento, para poder melhorar até na escola o atendimento dessa criança. Né? Nesses 12 anos, sempre conseguiram fechar o mês normal, lógico, buscando doações e tal, mas nunca faltou dinheiro, assim, de ficar no vermelho? Ficou muito tempo em vermelho. Ficou? Sim. Esses últimos anos aí, na administração anterior, aí tivemos alguns problemas, né? Não houve um acréscimo de recursos, né? Foi sempre se aumentou, sempre se teve mais alunos, tinha 30, foi para 40, foi para 50, foi para 60, que é o máximo, né, de atendimento. Porque também não dá para colocar muita gente lá, porque eles também têm o problema do barulho, o problema da luz, o problema que eles têm uma série de... Cada um tem uma característica de entrar em convulsão, né? Então tem que ter essas modalidades, né? É isso aí. Esse prédio que foi feito, ele conseguiria atender mais gente, mas teria que botar mais profissionais, no caso. No espaço que tem, né, mais gente não dá. Não dá. Poderíamos aumentar mais um pouquinho e tal, com algumas pessoas. Mas o bom é termos de manhã e... fazer 2 turnos. De manhã e de tarde, né? O problema é que no futuro, daqui a tempos aí, tu pode fazer até uma atividade de contraturno aí no final da tarde para noite, né? Pode fazer até, né, uma das 5 às 8 da noite também, né? Fazer esse trabalho. Então tem uma série de coisas que dá para ir avançando. Tem uma sala que nós estamos ocupando para arrecadar
mercadoria para fazer os brechó lá, que nós vamos desocupar agora, vamos construir um outro pedacinho lá e nós vamos ocupar aquela sala que dá para botar mais alguns, né? Porque tem atendimento sala e atendimento que um profissional faz para 4 e tem um usuário lá que precisa 1 para 1, né? 1 para 1, tem um atendente para uma pessoa, né? Aqueles que são mais agressivos, que são chamados mais graves, né? Esses aí precisam de um atendimento mais individual, né? Mas graças a Deus temos tido essa questão, né? Tivemos, por exemplo, um dos que adotou bastante a MAFA é o Rotary, né? Farroupilha, né? Que através de doações com as empresas instalou as placas, né? De energia, né? Fotovoltaica lá, né? Então hoje nós pagamos 70 pila de luz, né? Então é uma economia bastante grande que nós estamos fazendo, né? E como tem essas atividades que são feitas, né? Tivemos atividades do próprio bingo e essas e tivemos até no último ano a paróquia de Nova Roma do Sul promoveu um jantar lá que arrecadou 22 mil para a entidade, né? Uma boa ajuda, né? Então nós tivemos, mas até então não era possível emendas federais, de deputados federais, serem canalizados para entidades, né? E agora pode. Então, esse ano teve um deputado, o Bibo Nunes, que destinou 102 mil, que fez nós, então, até uma certa tranquilidade em termos financeiros com isso. Então, está todo mundo pago, não estamos devendo mais nada de impostos, está tudo bem direitinho. O ano passado botou a casa em dia. Botamos a casa em dia e temos um pouquinho de dinheiro em caixa. Nós temos muitos deputados que fazem voto na cidade e que às vezes não vêm aqui. Isso aí nós temos que cobrar eles, né? Sim. É que também essas verbas aí, elas têm uma certa, não pode pagar pessoal, então também não dá para ter muita emenda e que não consigo utilizar ele, né? Porque para pessoal, por enquanto não tem, né? Mas pagamos transporte, pagamos alimentação que não vem da prefeitura, paga água, paga luz, o transporte é uma média de 10 mil por mês, né? É bastante. Nós buscamos em casa e entregamos em casa, né? Com monitor e tudo junto. E o ônibus não é próprio. Não é uma terceirizada, é um contrato que nós temos com a PCL. Que conseguir um ônibus e um motorista não ficaria mais barato? Já foi feita essa conta, não é muito, não dá muito. É que depois ele fica parado, né? Sim. Esse ônibus lá na empresa, ele vai fazer outros trajetos, né? E nesse de manhã ele vai fazer um trajeto, no fim depois da MAFA ele vai fazer um outro trajeto. Então ele dilui esse capital andando ali. Tendo lá, o motorista, vou fazer o que com ele o dia inteiro? Eu vou botar ele como motorista, eu vou botar ele para atender crianças, vou fazer. Então tem esses detalhes que são meio complicados, é melhor terceirizar, que aí, né, vem ali na hora. Tem que ser um ônibus com ele, nós temos por enquanto um cadeirante, né? Já tivemos mais. Um cadeirante, então precisa ele leva, e assim tem uns detalhes, né, que um ônibus que não seja tão grande, que possa entrar em alguns locais mais íngremes, né, então temos essas coisas que precisam, né. Com certeza o que deu para enxugar foi enxugado, né? Graças a Deus sim, né? Mas sempre tem algumas coisinhas que acontecem, né? Normal, né? Mas graças a Deus tem uma entidade que está crescendo em termos de conceito, né? Na cidade, né? Pelo atendimento que nós estamos tendo lá. Uma das coisas que, junto com a diretoria, junto com o nosso presidente, o Edson Chiomento, que foi eleito essa semana novamente para mais um mandato, todas essas pessoas, nós estamos assim mais imbuídos agora também, não no aspecto da construção, de mais uma sala, de mais atendimento, mas capacitação para os nossos profissionais. Isso é extremamente importante. Que é uma atualização constante, né? Tivemos no ano passado, fizemos uma capacitação bastante de diversos dias com o pessoal de fora, que pagamos mais de 10 mil reais. A FAMUR agora está capacitando 2 pessoas, nós estamos com uma parceria com a Federação dos Municípios, dois profissionais estão também trabalhando, estão estudando essa questão. A FAMUR não é pago. A FAMUR, nós pagamos uma cota lá, né, para poder ter 2 profissionais que podem... Isso entraria nos valores que as emendas vêm, daria para pagar, que é a prestação de... Essa com nota fiscal, sim, essa aí já não daria também, né, daria uma coisa... Esse item até não procurei muito ver. Mas prestação de serviço? O que não pode pagar impostos, essas emendas e pessoal,
Impostos, isso Alimentação pode. Alimentação pode. Tudo ajuda, né? Ajuda. Muito bem, Vasco. Então, de 20 para 60, com mais possibilidade de fazer um outro turno para ter praticamente 120 alunos. Isso aí. Até e sabe, assim, a gente fica muito sensibilizado aos pais que me ligam, né, que ligam pedindo o atendimento. Difícil dizer que não dá, né? A partir do momento que eles entenderam que o menino tem uma deficiência e que poderá ser melhorado, poderá ser, não tem cura, mas poderá, né, ter uma vida um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, mais tranquilo, né? E junto com isso tem alguns superdotados. Tem um lá que tem 4 anos e já sabe fazer todas as contas de matemática, tudo. Então tem uns que tem essa coisa. Nós temos até uma estagiária lá que ela tem também a síndrome, né? Bem leve, mas sabe se interagir com eles, com os demais autistas. Então é uma coisa muito boa. Se entende. Eu vi uma série no Netflix que é muito interessante, de um menino que ele ia para a escola tudo, né? Mas dava as crises, né? E é uma série assim que eu acho que até eu tentei que a Netflix disponibilizasse isso para as TV abertas, para as TVs comunitárias, para mostrar como é possível melhorar e como lidar com isso. Os próprios policiais americanos não sabiam lidar com os autistas. Sim. E baseado numa mãe que foi atrás, tal, mudou o sistema. Entendeu? É verdade. Porque tu encontra, antigamente pegava as pessoas e ia para o Instituto de Caxias lá, né? Assim. Né, como louco, teve, não vou dizer da onde, mas teve pessoas do interior que batiam um pouco, porque parecia que o menino era serelepe, que o menino era um pouco arteiro. Na verdade, ele era autista e ele tinha esse lado, né? E os pais não entendiam muito disso, né, lá no interior, e acabavam, né, surrando, né? Casos de acorrentar também, né? Esse de acorrentar, ele ainda está conosco lá, né? Ele de vez em quando precisa, né? Por isso que esse aí nós teríamos, esse é um item que essas pessoas a gente tem como tratar elas através desse medicamento chamado canabiol, né? Que eu vi uma entrevista do governador de São Paulo, que ele adotou como um programa do governo de São Paulo, vai distribuir. É um medicamento que elimina por completo as convulsões, né? Olha só. Isso, para um menino desse aí quebrar um fêmur de uma professora, que aconteceu, né? Quando tu menos espera, ele entra em surto, para te derrubar no chão, para ter lá 2 toques. Então isso aí, com esse medicamento, já acaba bastante. Então nós temos esses detalhes. A maconha é proibida, mas para remédio tem que ser liberado. Mas foi liberado no Brasil, né? Foi liberado. O problema mais é agora convencer alguns médicos a utilizarem isso, né? Então nós estamos trabalhando esse item, estamos trabalhando com o vereador Felipe também com uma lei municipal para fazer com que não há necessidade de cada 6 meses fazer um laudo de que ele é um autista, né, que precisa ser medicamento. Nenhum autista vai mudar, deixar de ser autista. Não tem. Quem tem síndrome de Down nunca vai deixar de ter síndrome. Poder melhorar, poder ter uma coisa. Agora, sempre será. Então, não tem o porquê nós vai lá na farmácia popular, tem que pegar os remédios, cada 6 meses tem que lá consultar, revalidar e pegar o novo, né? E para isso tem que ter uma consulta, para isso tem que ir lá. Então por que nós não? A burocracia. Então nós estamos junto com o vereador Felipe, estamos conversando a semana com o APAI também para nós podermos fazermos essa legislação aí. Provavelmente deverá ser um caminho, deverá ser um projeto do vereador, mas quem encaminha é o prefeito municipal, né? Que legal. Não, isso com certeza o prefeito é sensível para isso, né? A prefeitura atual está ajudando normal, né? Certo. Que bom. Mas começamos para a Propenfar, pulamos para a MAF, agora vamos voltar um pouquinho para a Propenfar. Dentro do número de associados da cidade, são poucos os associados, dos aposentados, são poucos associados na Propenfar, né? O que falta para trazer o aposentado mais para a Propenfar? É o custo mensal que vocês cobram que fica muito fora? O que falta para ter mais associados? Porque o benefício, pelo que eu sei, tem uma contribuição mensal, mas que garante o auxílio funeral automático, né? Isso aí já é uma tranquilidade para a família, né? E para o próprio aposentado, né? Na verdade, assim, tu te associa num clube,
né? Tem um custo. Tu vai te associar a um time de futebol lá do Grêmio, do Inter, quando tu vai poder ir lá e assistir jogos, né? Quer dizer, tu tem um benefício, né? De poder entrar a hora que tu quer e tal. Tu é sócio do Clube Santa Rita, a partir do momento que tu vai lá, pode usufruir da piscina, pode ir lá no salão de festa, tu pode ir nos eventos que tiver. São né, benefícios, entre aspas, que acontecem. Na Associação dos Aposentados também teria que ter esses benefícios. Claro que, por exemplo, nós temos lá alguns convênios com médicos, com clínicas, com farmácia, nós temos tudo isso. Que tem desconto para o aposentado. Para aposentado. Claro que isso tudo talvez não seja o suficiente para atrair ele para isso. Né? Qual é o custo da mensalidade hoje? Hoje, quem paga um salário é R$18. É muito pouco. Quem paga, mas isso é para se associar. Depois, se você quer um plano funeral, então você tem mais 60 para pagar. Então, o mínimo é 68, vamos supor, né, para pagar para aí. Plano funeral que nós temos lá, nós temos quase 200, né, que nós estamos pagando, que tem de associados lá, que paga esses valores e que obviamente que dão uma tranquilidade para a família. É um funeral de R$7.000, um valor razoável. É um valor razoável, e que, claro, se quiser colocar mais flores, mais coisas, mais 1.000, mais 500 pila, mais 1.000, mais 2.000, tu faz um funeral um pouquinho melhor, vamos assim dizer, né? Mas se não, daria um funeral tranquilamente, e temos tido quase que, infelizmente, quase que né, todas as semanas entra um e sai outro em termos de partida. Até em função da idade, né? Da vida, né? Então nós temos tido esse comportamento. Né? E esse é o principal atrativo, é o auxílio funeral. Mas, foi assim, o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Mas assim, uma das coisas que talvez o aposentado não se dê conta é que, estando associado, dependendo do número de associados, isso cria força junto ao Estado, junto à Federação Brasileira, de pressionar deputados e tudo para criar um volume, né? Vamos falar que, claro, a partir do momento em que os municípios, mais a federação e mais a Confederação Nacional, tem tantos filiados nessas entidades. Chega lá no ministério, chega lá, a representatividade é extremamente importante. Então, alguns itens das aposentadorias, por mais que ela esteja hoje com alguns defeitos aí que a gente recebe pouco, quem recebia 5 salários agora recebe 3, aquelas histórias todas, mas ao mesmo tempo nós não deixamos a peteca cair em outros itens que gostariam de tirar, que gostariam de eliminar, e que a federação e nós todos, na época, mostramos essa força que tem a nível de país. A nível de país, né? Claro. Nós somos os representantes na cidade para emissão de carteiras de viagem intermunicipal. Então, aquelas pessoas que têm 65 anos e é aposentado e quiser ir a Santa Maria, por exemplo, se ele tiver a carteirinha, ele vai ter um desconto de 40% na passagem para dentro do município. Quem viaja... O certo seria 2 cadeiras cada ônibus para aposentado não pagar nada. Mas é muito difícil, porque, em primeiro lugar, os ônibus que vêm a Farroupilha nunca partem daqui. Sempre vêm de Bento, Veranópolis, de Caxias e tal. Então, lá já ocupa as 2 cadeiras. Então, essa seria 100%. Mas aqui, não tendo essas 2 cadeiras, é 40% de desconto. Então, tem muita gente que vai visitar, por exemplo, os parentes lá em Alpestre, em Santa Maria, em Uruguaiana. Tem muita gente que vai a Porto Alegre. Tal. Dentro do estado é o município que emite a carteirinha, essa carteira. Para quem viaja é o melhor benefício. Melhor que tem. Quem viaja fora do estado, para São Paulo, para Santa Catarina, eles têm que passar no INSS, que o INSS dá uma declaração, né, de aposentadoria e tal, e que eles, apresentando isso no guichê das empresas de ônibus, vão ter um desconto também de 40% para viajar para São Paulo, para Curitiba, para fora do estado, é o INSS que dá essa... No estado a Popenfar é credenciada. E no município é a empresa de ônibus que está aí, né? É a empresa que dá essa carteirinha. O município delegou isso para a empresa. Não precisava estar no município, né? Não precisa. Então tá lá, então o aposentado vai no município, faz a carteirinha, vem na Popenfar, faz a carteirinha de desconto de viajar, e se viajar para fora, né?
e então passa no INSS e pega aquilo lá. Eu não sei qual é, não me lembro a validade. A nossa tem validade de 2 anos, a carteirinha, né? A validade do INSS eu não sei quanto. Mas, enfim, é uma boa informação. Então é um dos trabalhos que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando, e estou trabalhando para nós fazermos um convênio com o INSS, chamado INSS Digital, aonde nós vamos ter as informações do aposentado, quer saber, né, se ele tem possibilidade de ter, reavaliar a sua aposentadoria, se pode fazer aqueles recursos, ele não tem, e aqueles que vão se associando, que tem lá, a gente pode ter as informações. Aquilo que tu poderia ir lá no INSS buscar, tu pode buscar conosco lá. Então nós estamos andando bem com isso aí, estamos com a documentação pronta, estamos tentando firmar esse convênio para ofertar isso também para os nossos associados e para os futuros associados. Quem está prestes nós vamos mudar algumas coisinhas lá, quem está prestes a se aposentar, vem lá, se associa, nós passamos todas as informações para eles, para fazermos isso. Lá pelas tantas, se precisar, nós botamos um advogado lá, a trabalhar 1 hora, 2 por dia, por semana lá, para atender esses casos, e já tem como anexar no INSS, no portal do INSS, e já tem todas as informações, quantos anos tu contribuiu, quantos anos tu teve, qual é a tua idade lá no INSS, todas essas informações vai ter nesse portal. Para quem não é aposentado, vai precisar ir no INSS ou procurar um advogado para se instruir, né? Sim, para ter. Mas vocês também têm convênio com advogados também, né? Sim, tem também com os advogados. Eu me lembro, o Dr. Sebem fez um convênio com vocês. O Sebem, o Dr. Rosildo, nós estamos fechando tem o Dr. Vili, queremos fechar também com o Dr. Pedro Serafim, né? Tudo gente experiente, gente experiente que tem. Muito bem. Mas 99% é nessas questões de aposentadoria. Né? Aposentadoria, isso é muito importante. Mas além disso aí, vocês também fazem viagem às vezes, né, para determinados locais, né? Tinha sido parado, né? O ano passado acabamos fazendo uma só, que foi para o Cristo Redentor lá em Encantado, né? Não está pronto ainda, mas achamos importante nós ir lá. E depois, amanhã, quando estiver pronto, vamos de novo. Claro. Né? E este ano a gente está programando algumas viagens, vamos ver que agora os nossos queridos aposentados, né, vão sugerir. Tem um viaduto aí, que é uma viagem de trem, que é muito importante. Também né? Tem essa aí. Nós estamos pensando em fazer uma em Porto Alegre para visitar todo o cais do Porto, que a foi todo a Orla do Guaíba lá, né? Legal. Tudo isso aí. Uma viagem de barco ali, Cisne Branco. Isso, fazer ir até a Santa lá, que tem lá perto de Porto Alegre, o Padre Reus. Quer dizer, vamos começar a fazer algumas viagens. Agora dá, né? Na pandemia. Vamos programar um pouquinho mais para as pessoas até pagar em 2, 3 vezes, né? Para poder não ser numa vez só e porque ter dificuldade. A Copenfar, vocês se mudaram agora, né? Ou ainda ficou lá na galeria? Não, estamos agora nova sala, né? Que é em frente ao Banco do Brasil, né? No prédio Executivo Center, no primeiro andar ali, né? Certo. E na galeria lá ficou como aluguel? Aluguel, sim. Mais uma renda para os aposentados. Isso. Uma sala nós vendemos, né? Não tem o porquê, e outra nós alugamos em conjunto e fizemos uma reforma. Estava muito deteriorado lá. Sim, muito tempo. As 3 salas estavam muito nós íamos gastar muito então achamos, e tínhamos dinheirinho lá, né? Que foi arrecadado durante o tempo, que era melhor nós fazermos capital do que deixar ele ali aplicado. Não, dinheiro parado não precisa, né? Nós somos o banco para isso. Entidade que tem dinheiro parado é mau presidente, porque ele está guardando dinheiro só, né? É verdade. Eu acho que tem que gastar o que foi arrecadado. Mas uma coisa assim que eu sempre sugeri é utilizar, por exemplo, os clubes, tipo o Clube do Comércio no Centro. Tem aquele baita salão lá desocupado. Então, se fizesse uma parceria com o clube, para reservar um espaço para passar filmes, ou para passar... Porque tem muita gente que tem DVD em casa, parado, de vários filmes antigos, bons, que nós, aposentados de idade, a gente gosta de ver o filme antigo, né? Que relembra a nossa juventude, nossa tempo de criança, né? Ver aqueles bang bang que não tem mais hoje, né? Sim. Quando eu boto aqui na grade, o pessoal elogia assim o tempo todo. Velhos tempos. Tem gente que pede, me passa o filme de bang bang, aquele dos Trinity, aquele do Django, aquelas coisas, tudo do Tarzan, até, né? Então, assim, se botasse uma TV grande lá, botasse um DVD antigo ali e pedisse para as pessoas... são ideias. Né, fazer uma filmacoteca. Sim. Então, não precisa ter nenhum
reserva 1 ou 2 aposentados para ir lá, essa semana é tua, para ir lá botar os filmes só. Sim. Então tem 5 cadeiras, tem 10, vai ter 15, porque o aposentado hoje que não vai pro boteco jogar carta ou tomar alguma às vezes, né? Ele fica em casa, ele cria depressão, cria não sei o que, blá, blá, blá. Então, se ele não está inserido na comunidade, não está fazendo alguma coisa, o cara não se preparou para a aposentadoria. Isso é um problema. Nós teremos que ter atividade para eles, né? Exatamente. Então, jogar uma carta lá, fazer um xadrez, uma dama, aquele jogo de italiano, como é que é, né? Quatrilho, tricete. Aquele de carta, né? Quarta espanhol. Então, são coisas assim que eu acho que esses lugares que estão abandonados, criando mosca, não tem porquê, porque daí pro clube vão limpar o banheiro a mais. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que o Clube do Comércio está caindo de maduro ali para utilizar isso, né? Se tiver que pagar uma taxinha, de repente, né? Sim. Essas são ideias. É importante. Uma das coisas que eu tenho dito na reunião agora, que fizemos aí esses dias de prestação de contas, que nós temos que inovar um pouco, né? Isso aí. Hoje em dia, você fala em inovação. Nós temos que criar um plus, uma coisa diferente. O que alguns gostariam? Disso e mais disso, vamos fazer isso, né? Se começa com uma coisa, pastor, aquilo ali vai alavancando com mais ideia. De repente criar uma cancha de bocha onde é possível, né? Porque assim, eu vejo nas pessoas que se aposentam ao longo da vida, que agora eu estou com bastante idade, que a pessoa para de trabalhar, ele cria uma doença e morre. É triste isso aí. Sim. Uma pessoa que está a 1000 ali trabalhando e não se prepara para a aposentadoria, ele leva um choque. Porque ele se sente inútil em casa, né? Uma que a mulher não aguenta o cara em casa o tempo todo, né? Já começa a brigar com ele, né? Que não estava acostumado com aquele 3 de copa parado ali, né? Então, eu acho assim que precisava mais atividade para o aposentado, né? Isso está um pouco esquecido pelas autoridades e pelas empresas também. Sim. Que a empresa fica ali com aquele profissional por muito tempo e chega um ponto que até ele tem que se aposentar ou ele fica pesado para o passivo trabalhista porque a multa é 50%, né? Então chega um tempo que o cara sai, mas de repente a empresa pode pegar ele de volta de um período, né? Certo. E eu, por exemplo, eu e tu, quando nós temos uma idade, já passamos dos 60, né? E 5. 65. Já posso fazer a carteirinha. Já pode fazer. Então, assim, Pascoal, a gente ainda está produtivo. Antigamente, quem tinha 60 era velho. Hoje, quem tem 70 é novo, né? Isso é verdade. Então, tem muita coisa para fazer. São ideias boas. Acho que tem que parabenizar mais a você cada vez mais, porque tu, ao longo sempre que eu te conheço, as palavras que eu usei no início, que tu te preocupa com melhorar a tua cidade como um todo e ajudar pessoas, isso está em ti, Pascoal. Isso tu não vai perder e eu tenho certeza que se tu tivesse mais mãos, tu faria mais. Até tu continua ajudando Caxias? Sim. Na Mafa? Sim, nós temos a filial Caxias. Também. De graça? De graça, tudo. Vamos lá. Isso, quem é que paga a gasolina daqui lá? Não tenho ido muito lá, né? Mas, enfim. Mas quando tu vai? Vai, tudo bem, a gente paga o nosso dinheiro, sem problema. Voluntário tirando do bolso. Já faz outra coisa lá em Caxias. Às vezes não, né? A gente sabe disso. Te deixo com as considerações finais na câmera 3. Obrigado, Glaciro, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aqui na TV Cidade, por nós conversarmos com a comunidade, esclarecermos alguns assuntos, aqueles que contribuem com a AMAFA, saber aonde vai o dinheiro, o que está acontecendo, aqueles nossos queridos aposentados que vão lá na AMAFA, na Apopenfar, né, a Associação dos Aposentados, todos eles eu acho que merecem todo o nosso carinho. Podem ter certeza de uma coisa, junto com a diretoria da AMAFA, junto com o nosso presidente da AMAFA, o Edson Chiaumente, que é lá do Rotary, junto com o nosso presidente da Apopenfar, que é o Cláudio Paz, com os outros membros das diretorias, a gente está construindo entidades que realmente possam contribuir com essas pessoas aqui do nosso município, junto com o poder público, junto com algumas pessoas voluntárias que também tem, fizemos a construção. Obrigado, Glacir, obrigado pela oportunidade e conte com a gente sempre. Seja bem-vindo sempre.